Salve, gente. Saudação a todos. Pois é, hoje por acaso eu estava vendo um clipe de vídeo aí, e aí uma coisa me chamou a atenção, que era o vídeo falava uma questão musical, mas envolvia aí uma sistemática, né, de Deus, digamos assim, né? E é interessante como esse personagem, né, essa simbologia de Deus aparece perante as pessoas. Ele aparecia, sempre que se fala em Deus, né, nessa coisa mística, né, ou mitológica, como queiram, ele aparece sempre como cabisbaixo, meio entristecido, meio que, eu diria, meio que revoltado ou inconformado, talvez com a pleiade, né, de seguidores. Talvez a decepção dele esteja aí. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que há todo um contexto sempre que nos envolvemos nessa discussão filosófica, você acaba verificando que as pessoas conseguem ver as coisas ou são introduzidas na questão cultural, principalmente religiosa das pessoas, uma negação, uma forma de negação e não de afirmação. Veja bem, quando nós falamos num personagem, Deus, digamos, seria uma coisa altruística, digamos, né? Porque Deus o que seria? O Deus maior, o sábio, né? Aquele que tem todos os poderes, né? Inconteste. Então, por que se apresentam assim, né? Sempre meio que, né? Meio que entristecido, meio que, enfim, não dá bem para entender, mas na verdade o Deus com todo esse poder, com toda essa sua sombra mitológica, tinha que passar para nós uma coisa altruística, uma coisa da alegria, né? Do desenvolvimento, enfim, de tudo que trouxesse de bom para você, de positivo. Por que será que isso acontece, né? Você vê que isso já está introduzido aí, essa figura, né, essa questão cristã, né, dá sempre da coisa do contrário. Quer dizer, a representação, né, do Deus, né, que se afirma no cristianismo não é através da bondade, né? Ela se afirma exatamente através do sofrimento. Não é interessante isso? Será que as pessoas que seguem, não, de uma forma geral, a questão religiosa, elas já não prestam atenção nisso, que elas são levadas a se comporem, digamos, no seu dia a dia, no seu envolvimento social, cultural, sempre com pessoas que não são, até se dizem positivas, mas que são extremamente negativas, até diante dessa negatividade que propõe o próprio cristianismo, né? Porque as pessoas se dizem, olha, positiva, toda altruísticas, mas elas se afirmam no negativo, né? Elas se afirmam na negatividade, no sofrimento, na maldade. É por aí que elas conseguem, né, se compor, dizendo, olha, eu quero sofrer para poder me salvar, para poder ter o dom do céu, né? Não é interessante isso? É como se você, por exemplo, o caso fazendo aí uma relação rapidamente do herói, né? No cristianismo, qual é o herói, né? É aquele que vence ou aquele que é derrotado? Não é interessante? Agora, olha só, quem é que é o herói para nós? É aquele né, que deu a vida por alguém, é aquele que fez algo que outros não fariam. Esses são os heróis. Mas isso é totalmente o contrário. O herói é aquele que consegue, né, sobrepor todos esses obstáculos, toda essa coisa malévola que se apresenta para ele. E aí sim, ele é o cara que consegue se salvar. Esse seria o herói, porque o herói não é o que
o que morre, mas é o que se salva. Não é interessante? Mas nós, dentro da nossa cultura, quem é? Pô, o cara morreu, ele se transforma em herói. Não é interessante? Isso eu estou tentando trazer isso, essa lembrança para vocês, diante exatamente, eu estava vendo esse clipe, né, hoje, a parte da manhã e tal, e aí aparece, né, você vê como é que é, já começa a coisa no reverso, né, por exemplo, é um clipe musical, não é interessante? O clipe musical, quando você fala em música, já subentendemos o quê? Que é algo de alegria, algo de, né, que nos coloca a nossa sensibilidade à pele, enfim, que nos deixam mais leve, mas é o contrário, como a letra dessa música falava em algo religioso, aparecia já essa figura, né, mitológica e tal, em que, mas aí já cabisbaixo, ele fazendo todo um movimento, né, de salvação, quer dizer, não é interessante? Vocês já conseguiram visualizar essa questão? Então, aí está a questão até filosófica, né? É o que eu né, estou sempre repetindo aqui a questão platônica, socrática, porque envolve exatamente isso. Quer dizer, é uma coisa assim, o contrário. Nós vivemos uma realidade que não é a nossa, uma realidade que quando você se apresenta alegre, ela é uma coisa muito efêmera, né? Que pá, é uma alegria que naquele momento você saiu dali, você já está se sentindo triste, abalado. É assim, mas você tem que sempre se apresentar é, é, como uma coisa que esteja altamente altruística, altamente se sobrepondo a qualquer negatividade que tenha havido na sua vida. Enfim, quer dizer, você demonstra ou deve demonstrar, pelo menos, aquilo que você não é. Não é interessante? Isso é uma coisa que devia ser muito bem vista pelas pessoas, se elas conseguissem se envolver mais nessa questão do conhecimento, essa questão da filosofia, ler mais sobre as questões, né, que estão aí apresentadas durante o dia. Mas esse é outro lado da questão, quer dizer, não se consegue, prefere-se viver às sombras, às dependências das informações que lhe chegam, digo, e lhe chegam de uma forma truncada, totalmente, né, é, cheias de dicotomias, cheias de transformações, que ao invés de lhe trazer informações positivas, colocam-nos sempre nessa questão negativista. É como se você precisasse ser humilde sempre a tal ponto de que você é extremamente para baixo a todo momento, não é não? Falei aí em humildade, essa é outra questão totalmente muito discutível. Quer dizer, as pessoas têm como humildade exatamente essa coisa negativa, essa coisa de estar sempre para baixo, porque senão você se torna um arrogante. Mas como assim arrogante? Arrogante é você, de repente, se apresentar como não sendo aquilo que você realmente é. Essa seria arrogância. Mas você se apresentar diante de qualquer situação, dizer, olha, eu sou o que sou porque eu consegui me construir, né, literalmente sozinho, né, ou de acordo com a minha condução de condução que eu digo é condição de conhecimento, né, de cognições, de educacionais, culturais, sociais, enfim, esse né, seria o certo. Mas não, se você se apresenta dizendo, não, olha, eu sou assim porque eu sou um cara que eu batalhei, eu consegui, e eu sou o bom mesmo, né? Porque eu me considero bom, me considero um cara realizado. Poxa, aí você é um cara arrogante. Então você tem que ser sempre a coisa do humilde, a coisa do negativo, a coisa do para baixo. Senão você é visto como um cidadão que pensa fora do contexto, né, fora dos padrões sociais estabelecidos aí pelas forças hegemônicas, digamos assim. Não
é interessante isso? Eu estou chamando a sua atenção, no bom sentido, claro. Senão as pessoas já percebem isso como uma arrogância, está me chamando a atenção. Mas, por favor, no sentido mais simples da coisa, mais humilde da questão possível, para que você se atenha mais a essas posições, essas informações, né? Essas didáticas de ensino que lhe chegam, porque elas podem ser extremamente comprometedoras. Esse é que é o problema, né? Então é isso aí, né? Como me chamou a atenção esse clipe, me lembrei de passar a vocês também essa minha apreensão, né? Essa minha, digamos, apreensão, mas que me chama a atenção para que eu fique sempre alerta, né? Nesse sentido de como eu estou sendo conduzido, direcionado nesse nosso contexto social. É mais ou menos isso. Daí o nosso like aí, vê o meu currículo. Vamos conversar, se inscreve no canal aí. Valeu, um abraço para você.